ditadura. A sociedade brasileira e as instituições mostraram sua força, mostraram sua resiliência e, em que pese a lamentável manutenção de uma nociva, radical e violenta polarização política com tristes reflexos, todos nós, brasileiros e brasileiras, devemos afastar com todas as nossas forças e empenho a tentativa de qualquer quebra da institucionalidade. Mas, presidente, nesses momentos, a história nos ensina que a impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação, pois o caminho... Geral da República, advogados, advogadas, todos que estão presentes, jornalistas. Passo a palavra à secretária da turma para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de agosto de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima. Abriu-se a sessão às 14h55, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata. Antes de apregoar o processo pautado para julgamento, para melhor organizar os trabalhos, repasso algumas orientações e explicações sobre o rito do julgamento. Inicialmente, a presente sessão está sendo reproduzida pela TV Justiça, como forma de dar transparência a esse julgamento, da mesma forma que esta Corte já realizou com outros processos. Sendo assim, seguindo a liturgia deste Supremo Tribunal Federal, esclareço que não é permitido o uso de aparelho celular para filmar este julgamento. Até porque todos os vídeos estarão disponíveis nas plataformas e redes sociais do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao rito do julgamento desta sessão, em respeito ao regimento interno e demais normas processuais, os ministros dessa primeira turma deliberaram que os trabalhos seguirão a seguinte ordem. Primeiro, leitura do relatório oral pelo Procurador-Geral da República pelo prazo de 1 hora, mas devido ao grande número de réus, desde já fica autorizada a prorrogação por mais 1 hora, se for necessário, nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, será facultada a sustentação oral das defesas pelo prazo de 1 hora, na seguinte ordem. Primeiro, o réu colaborador e depois, na ordem apresentada na denúncia. 4. Após as sustentações orais, o tribunal realizará o julgamento da ação penal, decidindo pela procedência ou improcedência da ação. E depois, caso haja réus condenados, será deliberada a análise da dosimetria da pena. 5. Apresentação do voto pela relator. E 6. Abertura da votação pelos demais ministros. Então, prestados esses esclarecimentos, apregou para julgamento a ação penal 2.668 para análise da procedência ou improcedência dos pedidos. E passo a palavra ao eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, para a apresentação do relatório. Bom dia, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República, professor Paulo Bonet. Cumprimento também os advogados presentes que hoje representam os réus, doutor Jair Alves Pereira, César Roberto Bittencourt, Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, Demóstenes Lázaro Xavier Torres, Elmar Novak, Matheus Milanês, Celso Vilardi e Paulo Amador Cunha Bueno, Andreu Farias, José Luiz Mendes e Oliveira Lima. Presidente, antes de iniciar propriamente o relatório, acho importante esclarecer, nós chegamos hoje,
Brasil chega hoje, em 2025, quase 37 anos da Constituição de 1988 e 40 anos da redemocratização, com uma democracia forte, as instituições independentes, uma economia em crescimento e a sociedade civil atuante. Obviamente, isso não significa que foram 37 anos de tranquilidade política, econômica ou social, mas significa, presidente, que as balizas definidas pela Constituição Federal para nosso Estado democrático de direito se mostraram acertadas e impediram inúmeros retrocessos. Estado democrático de direito, estabilidade institucional, que é exatamente o momento em que vivemos, não significa necessariamente tranquilidade ou ausência de conflitos, mas sim respeito à Constituição, aplicação da lei, com absoluto respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Esse julgamento que se inicia do denominado núcleo crucial pela Procuradoria-Geral da República é mais um desdobramento do legítimo exercício pelo Supremo Tribunal Federal de sua competência penal conferida pelo legislador constituinte em 1988, e em que pese, obviamente, a sua importância, segue exatamente o mesmo rito processual, o mesmo respeito ao devido processo legal que esse Supremo Tribunal Federal vem seguindo já nas 1.630 ações penais ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República referentes à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023, nas quais, nessas 1.630 ações penais, nas quais já ocorreram 683 condenações, 11 absolvições, 554 acordos de não persecução penal e ainda permanecem 382 ações em andamento. Um país, e consequentemente sua Suprema Corte, só tem a lamentar que, mais uma vez na história republicana brasileira, se tenha tentado, como esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu em 683 condenações, e os próprios réus confessaram em outros 554 acordos de não persecução penal, um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo aparentemente mais fácil, e só aparentemente, que é da impunidade, que é da omissão, deixa cicatrizes traumáticas na sociedade e corrói a democracia, como, lamentavelmente, o passado recente do Brasil demonstra. A pacificação do país, que é o desejo de todos nós, a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições. Não havendo possibilidade de se confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade e desrespeito à Constituição Federal e, mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. A missão desse Supremo Tribunal Federal é analisar as acusações oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das provas produzidas segundo o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, como foi verificado na presente ação penal e será detalhado no relatório. Existindo provas, acima de qualquer dúvida razoável, as ações penais serão julgadas procedentes e os réus condenados. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal,
se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Publicidade e transparência que não encontram paralelo em nenhuma corte do mundo. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional, conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio de sua Assembleia Nacional Constituinte. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto no inciso 1º do artigo 1º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal sempre será absolutamente inflexível na defesa da soberania nacional e em seu compromisso com a democracia, os direitos fundamentais, o Estado de Direito, a independência do Poder Judiciário Nacional e os princípios constitucionais brasileiros. A independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, inclusive o direito a todos de uma tutela judicial efetiva e ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça a sua função de guardião da Constituição e das leis. É um princípio inflexível da Constituição brasileira a independência do Poder Judiciário em defesa do país. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. Essa Corte vem e continuará realizando sua missão constitucional e, em especial, nesse segundo semestre, realizará, e hoje iniciamos, o julgamento e as conclusões das importantes ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. Sempre dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa e contraditório, inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário. Aqui, presidente, na ação penal 2668, a ação penal instaurada a partir de denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, integralmente recebida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas nos dias 25 e 26 de março de 2025, em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público,
da União e com considerável prejuízo à vítima e deteriorização de patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. E em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações acima descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Essa denúncia foi por unanimidade recebida. Transcrevo no relatório, presidente, transcrevo a ementa que faço rápidas observações, principalmente porque foram as teses todas apresentadas pela defesa. Na ementa constou a inexistência de impedimento, suspeição ou de parcialidade do ministro relator e dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. O plenário dessa Suprema Corte pacificou que as alegações das defesas não caracterizam as situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição pelas autoridades arguidas. Item 2 da ementa, competência deste Supremo Tribunal Federal, por meio de sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, artigo 9º, inciso 1º, letra L do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Item 3, absoluto respeito ao devido processo legal, inexistência de nulidades nas investigações da denúncia e no próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038 de 1990. O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material, de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado persecutor e plenitude de defesa, direito à defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, direito aos recursos, à decisão imutável e à revisão criminal. Item 4, inexistência de nulidade no prazo simultâneo para a apresentação das defesas prévias do artigo 4º da Lei 8.038 de 90. Ausência de previsão legal, inclusive com previsão de sigilo do acordo de colaboração premiada como regra até eventual recebimento da denúncia. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 10A da Lei 12.850, de 2013, somente após a instauração da ação penal, em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Os advogados devidamente constituídos, ainda durante a investigação criminal e logo após as medidas cautelares realizadas, tiveram várias vezes acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios. As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios. Vamos ver as datas e horários do julgamento? As defesas tiveram acesso aos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia, cerceamento de defesa inexistente, inexistência de document dump. O fato de existirem inúmeros documentos e mídias nos autos deriva da complexidade das investigações e do número de indiciados pela Polícia Federal, que sistematicamente produziu um relatório e um sumário indicativo de provas que serviram tanto para a análise da Procuradoria-Geral da República quanto para as defesas
de maneira idêntica e transparente, com absoluto respeito ao devido processo legal. Item 8 da ementa do recebimento da denúncia, legalidade do inquérito 4.874 e da petição 12.100, reconhecida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de irregularidades nas investigações da Polícia Federal, acompanhadas pelo Ministério Público e supervisionadas pelo Poder Judiciário, que geraram mais de 1.600 ações penais. Item 9, inexistência de nulidade, não caracterização de Fishing Expedition. A hipótese dos autos, consubstanciada em investigação iniciada para apurar a existência de milícias digitais atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à independência das instituições, não se confunde com a chamada pesca probatória, que somente se caracteriza quando se pretende investigar genericamente algumas pessoas e não fatos, de maneira especulativa, ou seja, obter qualquer dado aleatório, independentemente da investigação instaurada ou infração penal existente. Não se pode confundir uma detalhada e complexa investigação com a ilegal pesca probatória. Todos os elementos e prova presentes nos autos foram obtidos de forma lícita e identificados pela autoridade policial, conforme se demonstra em sumário do relatório da investigação juntada aos autos. Item 10, inaplicabilidade das regras do juízo de garantias em processos de julgamento do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e demais processos de competência originária dos tribunais, que devem observar os termos da Lei 8.038, de 90, conforme decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, de relatoria do eminente ministro Luiz Fux. Item 11, legalidade e validade do acordo de colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada, firmado entre a Polícia Federal e Mauro César Barbosa Cid, foi devidamente homologado com a máxima observância dos requisitos legais, ressaltando-se a voluntariedade do colaborador Mauro César Barbosa Cid em celebrá-lo e mantê-lo, inclusive acompanhado de seus advogados, devidamente constituídos em todos os atos. Item 12, competência constitucional e legal do Poder Judiciário nas colaborações premiadas. Em face da previsão legal de possibilidade de o acordo homologado ser rescindido em caso de omissão dolosa e contradições sobre os fatos objetos da colaboração, o ministro relator tem competência constitucional e legal para designar e presidir audiência com a presença do colaborador, seus advogados e o Procurador-Geral da República, com a finalidade de sanar essas eventuais irregularidades, bem como para analisar a manutenção dos requisitos legais exigidos para a permanência de validade da colaboração premiada, quais sejam regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados, adequação dos resultados da colaboração e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, ausência de coação ou nulidade. Item 13 da ementa do recebimento da denúncia, denúncia apta, presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, demonstração nos autos de provas da materialidade e indícios de autoria